Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos a mais um vídeo então de resolução dos nossos exercícios, né? Que são os exercícios de aprendizagem da página 81 relacionado, né, ao processador. Então, só para lembrar vocês, antes da gente começar na resolução propriamente dita, eu postei na página, né, no tópico da aula 3 sobre o processador, que as atividades de aprendizagem que começam na página 81, nós temos então os exercícios 1, 2 e 3. No exercício 1, basicamente, seria para responder as questões A, B, C e D, até porque eu fiz uma separação desse assunto, né, porque tem assuntos ali que são um pouco mais aprofundados que não vai interessar para a nossa disciplina. Então, algumas coisas eu resolvi deixar de fora. Então, na hora de responder os exercícios, eu tive que fazer uma separação aí também de algumas questões. Tá? O exercício 1 ele tem a questão E e F que não precisam necessariamente serem respondidas, mas nada impede que vocês possam, né, dar mais uma pesquisada no material e tentar responder, sem problema nenhum. Tá? Mas que não vai impactar diretamente na nossa disciplina. E o exercício 2 e o exercício 3 seria para responder então todas as alternativas, né? Apesar de que tem algumas alternativas que, por exemplo, estão relacionados com o assunto de barramentos, que é o assunto que a gente viu no tópico anterior. Então, apesar de elas aparecerem nesse módulo, né, nesse tópico, eles podem ser respondidos por vocês porque vocês já viram esse assunto no tópico anterior. E também serve como uma forma de revisão, né? Então, a princípio, não teria problema nenhum. Certo? Bom, então vamos dar uma olhada nas questões e vamos responder elas, vamos dar uma corrigida nessas questões para vocês então avaliarem, né, se vocês conseguirem entender o conteúdo, enfim, para poder tirar algumas dúvidas aí com relação às questões. Tá? Bom, então na nossa atividade de aprendizagem, né, nós temos aqui a questão número 1, que pede para responder os questionamentos abaixo com relação à arquitetura dos processadores, que é a nossa chamada UCP ou CPU, né? Como ela é conhecida também. Certo? Bom, a primeira questão diz o seguinte: qual era a proposta de John von Neumann para a construção de computadores? Qual a influência do seu modelo na arquitetura dos computadores atuais? Então vamos lá. Bem no início do nosso capítulo, da aula 5, o processador, que fala sobre a organização e a arquitetura dele, no tópico 5.1, organização do processador, a gente já tem a nossa resposta, né? Na verdade, aqui ele faz um resgate de qual que era a proposta de John von Neumann para a construção dos computadores. Tá? E a primeira parte da resposta da nossa questão diz o seguinte, ó. Na aula 1, estudamos os componentes básicos da arquitetura de um computador segundo o modelo de von Neumann, cuja proposta vale a pena relembrar no início dessa sessão, a qual irá tratar especificamente de um dos elementos da arquitetura, que é o processador. Tá? Então está aqui, ó, a proposta de von Neumann para a construção de um computador previa que a. Codificasse instruções que pudessem ser armazenadas na memória e sugeriu que usassem cadeias de zeros e 1 para codificá-las. Tá? Então, a primeira proposta dele é que as instruções pudessem ser armazenadas em uma memória no formato binário. Armazenasse na memória as instruções e todas as informações que fossem necessárias para a execução da tarefa, diferentemente dos primeiros computadores, né, que eram construídos para executar uma tarefa bem específica. Né? A proposta do von Neumann era que os computadores pudessem executar qualquer tarefa, que essas tarefas pudessem estar armazenadas em forma de instruções na memória. Então isso dava uma versatilidade muito maior para os computadores. Né? Eles passariam a não executar somente tarefas específicas, mas sim qualquer tarefa que fosse codificada em formato de zeros e 1. E o terceiro item é, ao processar o programa, as instruções fossem buscadas diretamente na memória. Então, novamente, né, qualquer instrução que o computador
pudesse executar, essa instrução ela teria que estar armazenada então nessa memória. Tá? Então essa é a primeira parte da nossa questão, que responde aqui qual era a proposta de von Neumann para a construção dos computadores. E qual a influência do seu modelo na arquitetura dos computadores atuais? Bom, aí essa parte da resposta não está explicitamente no conteúdo, mas a influência dessa arquitetura foi justamente a criação de um componente chamado processador. Tá? Essa é a grande influência, a grande contribuição dessa proposta, né, que fez com que se criasse então a estrutura do processador como ela é conhecida hoje. Certo? Então a primeira resposta, né, da primeira questão então está marcado aqui em amarelo, como eu sinalizei agora para vocês. Certo? Segunda questão. Qual seria o gargalo ou limitação do modelo de von Neumann em relação ao desempenho do computador? De que forma essa limitação poderia ser resolvida ou pelo menos minimizada? E, na verdade, essa questão B também ela não está explícita nessa parte do processador. Até foi uma falha minha, eu poderia ter deixado de fora também essa letra B, porque isso aqui nós vamos tratar no próximo conteúdo, que é a parte das memórias. Tá? Mas eu já vou adiantar a resposta para vocês. Na verdade, deixa eu voltar aqui de novo. O principal gargalo ou a limitação desse modelo é que o que acontece? O processador ele trabalha numa velocidade muito mais alta que as memórias. Tá? Ou seja, a forma como o processador, né, a velocidade como o processador trabalha com as memórias, os dados, desculpe, é muito mais alto do que a velocidade com que as memórias trabalham. Então, o gargalo desse modelo é justamente as memórias. Tá? Como elas trabalham numa velocidade muito mais baixa que o processador fica limitado porque ele tem que trabalhar, ele tem que se comunicar com as memórias. Né? Então, ele tem que automaticamente trabalhar numa velocidade muito mais baixa do que ele poderia trabalhar para que ele possa fazer essa comunicação com as memórias. Tá? Então, esse seria o principal gargalo. E essa limitação, então, ela foi resolvida, ela foi minimizada pela criação de uma memória especial, que é chamada de memória cache, ou cachê, que vocês provavelmente já ouviram falar nela em outras disciplinas, né? Sendo que essa memória cache, então, ela foi criada justamente para que ela seja uma memória de alta velocidade e que ela possa fazer um intercâmbio, um intermediário entre o processador e a memória principal. Tá? Então essa seria a resposta da letra B, que não está explicitamente nesse capítulo, né? Mas que nós vamos estudar mais no próximo tópico, quando a gente for trabalhar com a parte de memórias. Ok? Bom, pergunta C. A UCP é dividida em duas unidades funcionais principais. Como são chamadas tais unidades? E pedia para fazer um pequeno comentário, né? Bom, no nosso material aqui, então, nós vamos chegar aqui no início da página 58, que diz o seguinte, ó. A UCP pode ser dividida em duas categorias funcionais, as quais podem ser chamadas de unidades, né? Sendo que uma é a unidade funcional de controle e a outra é a unidade funcional de processamento. Tá? Então a primeira resposta da questão é essa aqui. Né? O processador ele é dividido então nessas duas unidades aí, que é a unidade funcional de controle e a unidade funcional de processamento. Que comentário nós poderíamos fazer brevemente sobre cada uma delas? Bom, a unidade funcional de controle é a parte do processador que vai controlar, né, tudo que o processador vai executar. Ele vai controlar quais são as instruções que ele vai executar, ele vai controlar quais são os dados que devem ser buscados na memória, ele vai controlar quais são os dados que serão enviados para a memória, ou seja, controla tudo que o processador faz.
Tá? E a unidade funcional de processamento, né, é a parte do processador responsável por executar os cálculos matemáticos e os cálculos lógicos. Tá? Então, basicamente, a unidade funcional de processamento é a parte que vai fazer os cálculos. Tá? Então, depois que a unidade de controle definiu que cálculos vão ser executados, que operações serão executadas, essas operações então serão executadas pela unidade funcional de processamento. Tá? Então, basicamente, a resposta da letra C seria isso aí, tá? De uma forma bem curta, bem objetiva. E a letra D, qual é e em qual unidade funcional se localiza o registrador cujo conteúdo controla a sequência de processamento de instruções de um programa? Bom, quando a gente fala em controle, a gente automaticamente já remete para a unidade funcional de controle. Tá? Então, aqui a primeira parte da resposta é essa. Tá? Em qual unidade funcional se localiza o registrador? Bom, como ele fala em controle, é automaticamente unidade funcional de controle. E o registrador responsável por isso é o que a gente chama de controlador de instrução, que é esse registrador aqui chamado CI, né? Controlador de instrução ou contador de instrução. Tá? É ele quem vai controlar a sequência das instruções que serão executadas. Tá? A gente tem que ter um cuidado para não confundir contador de instrução com registrador de instrução. São duas coisas diferentes. O contador, ele controla a sequência das instruções, e o registrador de instruções, ele vai decodificar as instruções que deverão ser executadas pelo processador. Tá? Então, a resposta da letra D é unidade funcional de controle e o registrador é o contador de instruções. Ok? Bom, a letra E e a letra F, como eu comentei, a gente não precisa responder essas questões agora, porque são questões que fogem da parte do conteúdo que eu separei para a gente estudar. Ok? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem da letra E e da letra F, depois a gente pode, lá no fórum das dúvidas, né, a gente pode comentar um pouco mais sobre elas. Questão 2. Em relação à arquitetura dos processadores, assinale as opções abaixo com verdadeiro ou falso. Bom, a primeira questão aqui diz o seguinte: o componente responsável por coordenar e gerenciar toda a atividade de um processador é a unidade lógica aritmética. Tá? Nesse caso aqui, o componente responsável por coordenar seria a mesma coisa que controlar e gerenciar toda a atividade de um processador, não é a unidade lógica aritmética. É aquilo que a gente acabou de falar antes, né? Quem é responsável por fazer todo esse controle é a unidade funcional de controle, ou simplesmente unidade de controle. A unidade lógica aritmética é responsável pelos cálculos matemáticos e pelos cálculos lógicos. Tá? Então, essa afirmação que está aqui, ela não é verdadeira, ela é falsa, certo? Segunda questão, o registrador cujo conteúdo controla a sequência de processamento de instruções de um programa é denominado registrador de instruções. Tá? A gente também acabou de comentar, né? Quem controla a sequência não é o registrador de instruções, é o contador de instruções. Tá? Então, essa questão aqui também é falsa. Uma instrução representa uma ordem para que um processador realize determinada operação. Aqui também, essa aqui vai fugir um pouquinho da parte do material que eu pedi para vocês estudarem, tá? Mas também, né, vocês poderiam, como forma de estudo complementar, né, dar uma pesquisada um pouquinho mais, já que essa resposta está no material que eu disponibilizei para vocês. Tá? Então, uma instrução representa realmente uma ordem para que o processador realize uma determinada operação.
Tá? Então essa questão aqui ela é verdadeira. As fases que compõem o ciclo básico de uma instrução são buscar a próxima instrução, interpretar a instrução ou decodificá-la, buscar os dados e depois executar a instrução. Da mesma forma, né, como a questão anterior, essa aqui também foge um pouco do escopo, né, que eu determinei para vocês estudarem. Mas, lá no material, na página... Deixa um pouquinho aqui... Aqui, ó, na página... No início da página 76, ciclo de instrução. Tá? Se vocês dessem uma pesquisadinha um pouquinho mais a fundo, vocês poderiam encontrar aqui essa resposta. Né? Então, esse gráfico aqui mostra a sequência do ciclo de instrução. Então, a primeira coisa que ela faz, ela busca a próxima instrução, depois interpreta a instrução e decodifica, busca os dados e executa a instrução. Então, exatamente é o que está aqui nessa questão. Então, essa questão aqui ela também é verdadeira. Tá? Lembrando, pessoal, esses dois conteúdos aqui não serão conteúdos que irão cair na prova. Tá? Isso aqui é apenas uma forma, um conteúdo complementar, né, que eu resolvi deixar de fora no conteúdo oficial da disciplina, por ser um conteúdo um pouco mais aprofundado aí, que não vem ao caso do nosso objetivo. Ok? Bom, depois a próxima questão diz o seguinte: é função da unidade de controle identificar que operação será realizada correlacionada à instrução cujo código de operação foi interpretado. Essa questão ela é verdadeira. Tá? Por quê? Porque justamente a função da unidade de controle identificar que operação será realizada, e essa operação ela será identificada através do... Deixa eu voltar aqui. Do registrador de instruções. Tá? Então, é através dele que a unidade de controle vai identificar a operação que será realizada. Então, ela é uma resposta verdadeira. E a próxima questão, então, é o clock, tá? Relacionado ao clock ou o relógio, que aqui diz: clock ou relógio é um gerador de pulsos cuja duração é chamada de frequência. Até aqui está correta. E a quantidade de vezes que esse pulso básico se repete em um segundo é denominado velocidade. Então, ela também é uma resposta verdadeira. Por quê? Porque o clock é quem vai determinar qual é a velocidade do processador, ou seja, qual é a frequência em que o processador irá executar as instruções. Tá? Então, a velocidade do processador está diretamente relacionado ao chamado clock, né? Que é o que vai definir o intervalo, né? Em que de tantos em tantos tempos uma operação será executada. Então, ela é verdadeira. Ok? E a última, então, né, diz o seguinte: a unidade lógica aritmética é um aglomerado de circuitos lógicos e componentes eletrônicos simples que, integrados, realizam as operações aritméticas lógicas. Tá? Então, essa aqui também é verdadeira, né? Porque a unidade lógica aritmética, ou simplesmente a ULA, ela é o circuito, né? Ela é a parte do processador que realiza as operações matemáticas ou aritméticas e as operações lógicas. Ok? Bom, e a terceira questão, então, dessa nossa atividade de aprendizagem, tá? Na verdade, aqui, como eu estou utilizando dois materiais, tá? Duas apostilas para disponibilizar o material para vocês. E nessa apostila aqui, nessa parte da apostila, a parte do processador, né, o capítulo do processador, tem junto também o capítulo do barramento. Né? Porém, o barramento a gente estudou no tópico anterior, né, na aula anterior. Mas, de qualquer forma, como vocês já viram esse conteúdo, vocês teriam condições, então, de responder essas questões, e serve também como uma forma de revisão, né, do conteúdo que vocês viram antes. Tá? Então vamos lá.
Em relação aos barramentos do sistema computacional, analise as operações abaixo. A primeira afirmação. O barramento consiste em um conjunto de condutores elétricos em um computador que permite a comunicação entre vários componentes do computador, tais como CPU, memória e os dispositivos de entrada e saída. Tá? O que a gente tem que analisar aqui é se essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. Tá? Então, nesse caso aqui, essa afirmação ela é verdadeira. Né? Como a gente viu no tópico passado, né? O barramento realmente consiste em um conjunto de trilhas, né, ou condutores elétricos que permite a comunicação entre os vários componentes do computador. Tá? Então, ela é uma afirmação verdadeira. Já na afirmação 2 é onde vocês poderiam ficar com mais dúvidas. Tá? E aí aqui exigiria que vocês tentassem buscar um pouquinho mais, pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. O barramento local conecta o processador à memória RAM. Tá? Aqui nós temos a primeira parte da afirmação. Primeiro, a gente teria que saber o que é um barramento local. Bom, barramento local, tá? É o barramento, é o que a gente chama de barramento mais rápido que existe, que é um barramento que liga o processador com a memória cache. Então aqui, ó, o correto não seria memória RAM, e sim memória cache, tá? E aí a memória cache é ligada com a memória RAM. Então, na verdade, o processador ele não tem uma ligação direta da memória com a memória RAM. Ele tem primeiro uma ligação com a memória cache, que é uma memória intermediária, e depois a memória cache é ligada com a memória RAM. Tá? Então, aqui a gente já poderia definir que essa afirmação ela é falsa. Afirmação 3. O barramento de entrada e saída é o barramento que conecta os periféricos, como, por exemplo, vídeo, impressora, som e etc. Essa aqui é verdadeira. Tá? O barramento de entrada e saída ele também é conhecido como barramento de expansão. Tá? E o barramento de expansão, então, é justamente o barramento que conecta os diferentes periféricos, né? Como placa de vídeo, as impressoras, o som, porta USB e assim por diante. Tá? Então, a afirmação 3 ela é verdadeira. E a afirmação 4, entre as limitações para a velocidade do barramento está a necessidade de suportar uma faixa de dispositivos com velocidades muito semelhantes e taxas de transferências de dados muito diferentes. Na verdade, nessa afirmação aqui, o erro está aqui, ó. Suportar uma faixa de dispositivos com velocidades muito diferentes. Tá? Por quê? Porque justamente a limitação do barramento é que existem muitos dispositivos que trabalham com velocidades diferentes. Né? Por exemplo, uma placa de vídeo ela trabalha numa velocidade diferente do que uma memória. Ela trabalha numa velocidade diferente que o processador. Né? Então, a questão aqui é que os dispositivos eles não trabalham com velocidades semelhantes. Tá? Tanto a velocidade quanto a taxa de diferente entre os diferentes dispositivos de um computador, eles são diferentes. E isso é justamente o que limita a velocidade de um barramento. Tá? Então, essa afirmação 4 aqui, ela é falsa. Então, em relação às opções listadas acima, assinale a alternativa que corresponde às opções corretas. Então, as opções corretas, né, é a afirmação 1 e 3. Tá? Então, a resposta correta aqui é essa aqui. Certo, pessoal? Então, essa era a proposta, né, dessa atividade de aprendizagem. Ela serviu para a gente responder as questões relacionadas ao processador e também serviu, né, como uma forma de revisar a parte do conteúdo sobre os barramentos, né, e também, né, possibilitou com que vocês pudessem pesquisar um pouco além daquilo que a gente propôs dentro do tópico. Ok, pessoal? Caso ainda, né, vocês tenham alguma dúvida com relação à atividade ou com questões que não foram tratadas na aprendizagem, vocês podem colocar lá no fórum na parte do fórum de dúvidas do tópico, que a gente, assim que possível, responde as dúvidas para vocês. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima atividade.
Abraço a todos e até mais.